E aí, gurizada, como é que vocês estão do outro lado da telinha? Tudo certo? Hoje é dia 5 de março de 2021, dia de raridades aqui no canal, dia de mostrar para vocês os próximos trabalhos da Eletromecânica Feltrin. A gente está com um projeto decorrendo, mas em pausa ao mesmo tempo, né? Ele está acontecendo, mas no momento agora está em pausa do carro do Marcos, né? Até a gente conseguir arrecadar todo o investimento que precisa, né, para fazer o motor todo, aquela coisa toda. E o carro do nosso amigo Dayan, a gente está esperando o Guilherme Menin lá receber aquilo que a gente mandou daqui para montar uma parte de baixo lá forte para o carro andar bem. E está esperando chegar bronzeamento para o nosso Tempra, que daí sim eu vou montar um videozinho e mostrar o andamento do Tempra para vocês. Enquanto isso, o que a gente fez? Nosso amigo Diogo, daqui da cidade de Bento Gonçalves, nos contatou com esta joia em dezembro do ano passado. Esse carro aqui é um carro extremamente raro nessa configuração, raro pelo estado de conservação e raro ainda mais com a história que ele tem, tá? Eu vou contar brevemente a história dele para o vídeo não ficar muito longo e eu não ter que ficar fazendo vários cortes aí, né? E vocês vão achar um vídeo muito maçante. O que acontece? O avô do nosso amigo Diogo, que até não perguntei o nome, mas é uma pessoa de muito bom gosto, né? Tirou esse carro 0 km, tá? Na concessionária, em meados de 1998. É um Maré SX 1998/99, ele já é a leva 127 CVs, né? É um Maré 2.0, tá? 5 cilindros. E esse carro pertenceu a ele até meados de 2018, 2019, não entendi, não me recordo muito bem. O celular acabou tocando, né, gurizada? Enfim, ele comprou esse carro e usou até meados de 2018, aonde o que aconteceu? O carro lá com os seus 70 e tantos mil quilômetros, ou 81, 82, arrebentou a correia dentada, tá? Talvez uma pessoa de idade que não recebeu informações ou não dava muita bola, né, em virtude da confiabilidade que adquiriu durante os anos de uso, né, do carro, acabou deixando passar e arrebentou a correia dentada, beleza? Enquanto isso, vocês vão observando o seguinte, ó, o alinhamento do carro e todas as peças que são pretas no carro ainda tá preto, sem pintura, tá? Esse carro é muito inteiro, muito íntegro, tá? Então o que aconteceu? Ele mandou fazer esse reparo. Se eu não estou enganado, ainda era ele que usava o carro quando foi feito esse reparo. Daí foi feito cabeçote, freio, mangueiras, todas as correias, todos os tensores, enfim. Foi feita uma extensa manutenção, jogo de juntas e tal. Se eu não estou enganado, até pneu foi posto, tá? Porque esses 4 pneus são da mesma marca. E enfim, e depois, se eu não me engano, o Diogo trocou as rodas, tá? Pelo modelo do Maré Turbo, tá? Se eu não estou enganado, foi isso, né? E vocês observaram aí que é um Maré SX 127 cavalos, que não tem farolete e tem teto solar. Que não tem vidro elétrico atrás, mas tem teto solar. Tem banco de tecido, do tecido mais simples que tem, né? Esse é nas Marés 1.8 SX. E tem teto solar. Que bala, né? São histórias que nos contam às vezes e dizem: o Maré SX vinha com isso, o Maré LX vinha com isso, ou o HLX vinha com isso, aquilo e aquele outro. Não, podia vir do jeito mais variado possível que vocês possam imaginar. Enfim, foi feita essa manutenção e o carro de 2018 para cá deve ter tido 1 ano de uso, tá? E aí o que aconteceu? Sem aquecer, sem faltar água, sem nenhum tipo de intempérie por fora, digamos assim, esse carro queimou a junta do cabeçote. Bem parecido com o que aconteceu com aquela Maré que era minha, né? No meu uso aqui, sem forçar, sem nada. Um dia simplesmente o carro começou a falhar e foi o que aconteceu com esse carro aqui, e começou a consumir a água do reservatório d'água e falhando, e no caso o cheiro de combustível no reservatório d'água. Beleza, gurizada?
Eu vou mostrar um pouquinho dos detalhes do carro, tá? Esse carro é muito alinhado. Provavelmente, se ele foi batido, foi algo muito simples, como foi essa sinaleira aqui, ó. A gente tem uma sequelinha aqui, ó, de alguma coisa que pegou aqui. E aí o seguro pagou uma nova sinaleira. Olha só que bacana. Essa aqui ainda é a que saiu no carro. Ela é um pouquinho mais clara. Até onde eu consegui olhar em todo o carro, ele só tem esse detalhezinho aqui, ó. Provavelmente em virtude de abastecimentos aí, né? Mas o carro é novo. Vocês não têm noção o quanto zero é esse carro, tá? Isso aqui, ao vivo, é a primeira vez que eu vejo na vida, tá? Olha só. Ao vivo é a primeira vez que eu vejo, tá? E tem uma coisa muito curiosa, vocês estão vendo que não tem lugar para alto-falante aqui. Eu vou dar uma olhadinha se é original isso. Olha, é a primeira vez que eu tenho contato com um carro nessa configuração e nesse estado, tá? Que eu queira mostrar para vocês todos os detalhes, tá? Vocês analisem forração de porta, ó, sem trincadinho, sem nada, tá? Parte do banco normal, né, esse desgaste aqui, porque talvez ele era uma pessoa mais baixa que eu, por exemplo, então o banco, a guarda ficava aqui assim, né, então passava as costas dele aqui sempre quando ele ia entrar no carro, e provavelmente aqui também, normal esse tipo de detalhe aqui, ó, nos bancos desse pano aqui. Mas a espuma, vocês não têm noção de zero que é a espuma do banco. Vocês não têm noção o cheiro que o carro tem de carro novo. Olha o volante, o aspecto do volante, né? Eu tenho uma coisa para comentar para vocês, que os primeiros marés, eles têm uma facilidade de descascar o volante, assim como o meu Astra. Os primeiros marés, eles descascam e ficam nesse aspecto aqui, ó, tá? Aqui acho muito difícil que esse step já tenha sido usado, tá muito zerado. Eu não consigo visualizar a data do pneu aqui porque a data fica no outro lado, né? Mas é um Pirelli P6000, que era o original que vinha no Maré, né? Mas o carro é extremamente novo, gurizada. Extremamente novo. Visto isso, então, vamos para a parte do motor. Vamos ver como é que está essa joia, tá? Ele tem alguns detalhezinhos que foram adquiridos com os anos de uso, né? Não sei se vocês repararam, o painel ali deu um probleminha no painel. E aí o profissional que foi fazer o reparo abriu, o ponteiro já caiu para baixo, o ponteiro caiu, ficou marcando errado, enfim, uma série de fatores que foram adquiridos pelos profissionais, né? Os probleminhas adquiridos pelos profissionais que mexeram no carro. Alinhamento da frente do carro é 0, 0, 0, 0. O carro é muito novinho, tá? Deixa eu mostrar para vocês o motor então dessa criança aqui, dessa joia. Bom, aqui, gurizada, faltam muito poucas coisas, né? De detalhes de quando ele saiu novinho, 0 km, né, da Fiat. Os parafusos dos faróis, né, são os originais. Tem todos os parafusos que prendem a tomada de ar aqui, né? Ele não tem aqui, ó, o interruptorzinho, porque ele era o modelo SX, né? Provavelmente veio sem nenhum tipo de antifurto de fábrica, né? Se eu não me engano, vai mais um adesivinho aqui, né? Só que, se eu não me engano, era esse, que na maioria das vezes eu vejo aqui. Então pode ser que esse carro aqui em particular, né, tenha essa diferenciação. Ele tem, pelo que eu vejo aqui, tá? Ele foi muito pouco agredido nas manutenções, tá? Ele não tem arranhão, ele não tem nada. Isso aqui nunca foi retirado, ó. Isso aqui é muito bacana. Quando tu for comprar um Maré, tu já começa a reparar nesses detalhes aqui se tu quer um carro bem íntegro. Pelo que dá pra ver, o cofre dele nunca foi lavado, né? Isso aqui, ó, é sujeira, beleza? Reservatóriozinho d'água trocaram na outra intervenção que fizeram, né? Ele tem capa da correia dentada, a capa tá boa, tá? No motor 2.0 isso não é tão comum, né, de se ver. A capa da correia dentada, e quando tem, tá bem boa. Aqui, ó, tem um pouquinho de presença de água, né? E lá dentro, eu vou ligar a luz para mostrar uma coisa para vocês. Provavelmente, pessoal, quando
ela tem um pouquinho de óleo na água. E quando foi feita essa intervenção no cabeçote, provavelmente usaram uma junta talvez aí de má qualidade, enfim. A tampa de válvulas está bastante carbonização, né? Provavelmente eles não deram banho químico na tampa, fizeram só uma questão aí só envolvendo só cabeçote, né? Provavelmente para tentar reduzir custo, enfim, né? Mas a nossa intenção agora é resolver aquilo que precisar ser resolvido, né? A gente vai analisar quanto à possibilidade, ó, até a bateria tem a capa ainda, ó, e eu garanto para vocês que isso aqui não foi colocado. Essa capinha aqui com os 2 parafusinhos originais, isso aqui é muito raro. Tá bem presinha a capinha. Também os profissionais que mexeram, a gente não pode estar botando pau, né? Porque tacando pau neles aí, porque foi bem montado. E não deixaram faltando nada pelo que a gente consegue visualizar, né? O que a gente talvez vai encontrar aí é um carro que está com a válvula termostática original ainda. Podem ter tirado a válvula termostática, né? Enfim, a gente não sabe como é que está esse radiador, porque tem que remover a tomada de ar. Mas já foi um profissional que teve um cuidado, né? Essa tampa de válvula não está quebrada em nenhum canto, tá? Não está faltando nenhum tipo de defletor aqui. Tudo isso aqui tem que ser desmontado, né? Então a gente também não pode estar condenando aí, né? Enfim, não é nossa intenção fazer isso. Nossa intenção é mostrar para vocês. Aqui, ó, provavelmente ele apresentou aquele probleminha, né, no painel. Então o aterramento original foi feito um aterramento aqui em cima. A gente provavelmente vai mudar isso aqui, né? Vai botar lá para baixo para ficar algo mais discreto, né? Enfim, pessoal, pelo que eu tô vendo aqui, não tá trincada essa mangueira aqui. A mangueira, essa aqui, ó, do respiro, né? Tem que ter muito cuidado com essa mangueira para não quebrar, enfim, né? Ela resseca muito fácil. Passou a caminhonete do gás, mas ainda tá o do ovo aí buzinando no fundo, né? Eita, nós. Mangueiras de combustível ali ainda originais, né? Zero. Forração no capô, ó, perfeita. Zero. Esse carro aqui é acima da média, tá? É acima de qualquer coisa que eu já pude ver ao vivo, tá? E quem montou, quem desmontou, montou, fez cabeçote, talvez não encontrou uma marca bacana de junta para botar aí, por isso que durou pouco, tá? Mas não posso estar dizendo agora que foi um serviço mal executado. Ó, todos os parafusinhos ainda no lugar, né, corretos, né? Não tem perfil misturado, né, enfim. Bem bacana mesmo esse carro, tá, gurizada? As abraçadeiras foram substituídas aqui, pelo que a gente consegue ver, ó, pelas de parafuso, né? Só que são daquelas finas, a gente vai tentar substituir pelas mais largas. Provavelmente esse carro aqui vai ter 3 upgrades, né? Chip, variador de fase e o nosso querido sisteminha ali do Maré 2.4 aqui, de circulação d'água, tá? E aí a gente vai vendo o que vai surgindo, né? É muito comum, 99,9% das marés, esse cantinho aqui, ó, da caixa do filtro de ar tá quebrado. Esse aqui tá zero, perfeito. Então, quer dizer, foi um carro que as intervenções que foram feitas aqui no cofre afetaram muito pouco ele, tá? Primeiro foram mexer no painel ali e já esculhambaram com o painel. Se eu não me engano, numa ré lá que o antigo dono foi dar no carro, o primeiro dono, no caso, o avô do nosso amigo Diogo, quebrou esse espelho. Aí o espelho que botaram aqui para substituir já é com uma lente bem esquisitinha e não tem o sensor de temperatura externa. Então a gente vai providenciar isso aí. Aí o ar-condicionado já não funciona 110%, né? Enfim. Então a gente vai providenciar isso aí, tá? Aqui sairia desse tubo aqui, né? Esse tubo provavelmente foi trocado, ó, porque ele é bem novinho. Sairia desse tubo aqui a mangueira e seguiria para o outro tubo, né? O pessoal botou uma mangueira aqui. Eu também substituo tudo por mangueira porque simplesmente não encontro esses tubos, né? Então aqui ainda tem esse tubo, dá pra gente melhorar esse sistema aqui. Tá, gurizada? Deixaram, olha lá embaixo, ó, acho que vocês vão ver uma coisa bem bacana.
para vocês verem que talvez não seja uma má vontade de quem mexeu, ó. Filtro de óleo desse carro, original Fiat, tá? Tomara que tenha sido trocado nessa intervenção, né? Que não seja um filtro que tá aí há décadas, né? E não tá faltando nenhum defletor aí, ó, no coletor de escape. Olha, o carro tá diferenciado. Realmente tem a quilometragem que a gente tem de histórico. Enfim, eu não vou ligar ele para vocês porque ele tem uma dificuldade de pegar, né? Ele tá sem água, então a gente não vai estar forçando. Eu quero mais mostrar o estado do carro. E isso aqui tudo tem um potencial enorme para ficar melhor ainda, tá? Uma pintura na tampa de válvulas, trocar esse calço aqui, ó. Estão vendo? As duas buchas desse calço, provavelmente a de cima já tá ruim também. Fazer um cabeçote aí no capricho, no gabarito, passar toda a fiação pelo lugar original. Essa mangueirinha aqui, alocar ela um pouquinho melhor, ela tá um pouquinho para cima. Isso aqui tá bem bom, né? Melhorar aí algumas coisas no chicote, pelo que eu vi aí. Mas o carro tem um potencial enorme de ficar muito zero mesmo, tá? Eu já vou trocar uma ideia com o Hermes, tá? Um chipzinho básico na gasolina, o que sai de custo, se ele consegue providenciar para nós. E questão de cabeçote vocês vão acompanhar semana que vem. Daí eu vou remover o cabeçote. Muitas dessas peças da volta a gente vai levar para jatear, que já estão contaminadas com óleo, né, pelo vazamento na junta da tampa aí. E já vamos providenciar aquelas buchas do suporte. Já vamos providenciar certos outros detalhes aí, né, que a gente vai vendo ao longo do caminho. Mangueiras, abraçadeiras, parafusinhos. Mas vocês viram que é um carro que tem um potencial bem grande, né, de ficar bacana. Isso aqui eu devo ter um lá. Já vamos doar para esse carro. Essa tampa aqui provavelmente ela tenha problema, né? Ela tem uma trinquinha aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. O foco não vai deixar. E essas tampas amarelas, elas são mais suscetíveis a serem falsificadas, tá? Então a gente vai botar uma tampinha nova, azul, zero. E no mais é isso aí, tá, gurizada? E o que mais que nós temos aqui? Vamos para o próximo carro. O próximo carro também não deixa de ser raro, não deixa de ser uma joia. É o Maré 2.0 que o meu amigo Renato está fazendo um resgate, né, desse carro. Esse carro é dele já há mais ou menos uns 6 anos. E o que acontece com esse carro aqui, tá? Esse carro foi feito cabeçote numa outra oficina em Bento Gonçalves, né? E fazem 2 anos e o Renato andou coisa de nem 5.000 quilômetros, tá? Com essa junta aí. É um carro que o Renato comprou para salvar, então isso tudo aqui que vocês estão vendo faz parte do processo, né? Uma roda de cada jeito, a pintura tem que fazer, forração de porta a gente vai melhorar, interna a gente vai limpar, enfim. Esse aqui sim é um Maré HLX 2.0 98. Ele é completão mesmo, só não tem o teto, tá? Completão a ponto de ter lavador de farol, banco de couro, mas ela não tem ABS, tem airbag duplo, né? Que vocês viram que aquela lá não tem. Tem vidro elétrico nas 4 portas, enfim. Esse carro tá parado há mais ou menos 1 ano, tá? Em virtude da pandemia e tudo mais, quebrou alguns planos do nosso amigo Renato. E eu vou mostrar o cofre ali pra vocês. Bom, gurizada, esse carro tá parado há mais ou menos 1 ano, né? A gente já fez várias melhorias aqui nele. O que aconteceu? Esse carro aqueceu umas 2 vezes lá em Bento Gonçalves, em virtude do radiador que ele tinha. Como já sofreu uma pequena colisão aqui na frente, né? Esse radiador que ele tinha era bem amassado. Então não tinha uma boa troca de calor. Chegou um dia que o radiador não conseguiu mais suprir toda a necessidade do carro, né? E aí o carro acabou aquecendo lá em Bento Gonçalves, tá? E aí a gente foi lá, fez o diagnóstico e viu que aquele radiador não tinha mais o que fazer e colocou um radiador novo. Esse radiador aqui é bem novinho, zero, tá? Eu tinha de estoque aí. É um radiador paralelo, enfim, né? Mas é um radiador bem bom. É novo, né? Paralelo, mas de uma marca que dá para aplicar.
E aí o que acontece? A junta aí acabou cedendo, tá? Essa junta, ela não sabemos de que marca foi colocado, né? Enfim, mas ela teve mais ou menos o mesmo problema daquele maré lá atrás, o maré impecável, né? Entra água por um cilindro, enfim. Nesse maré aqui a gente já fez bastante coisa em chicote, né? Tampa de válvula, tucho, tirou cárter para limpar, trocou o radiador. E daí teria que seguir aqui fazendo tudo aquilo que a gente começou, né? Realocar a fiação aqui do alternador para o lugar original. Pelo que dá para ver, teve um vazamentinho aqui de combustível na ponta da flauta, no regulador de pressão. Resolver isso, né? A última intervenção que o carro teve, a gente meio que montou só para o carro poder sair rodando, para ele poder passar o final de ano com o carro, tá? Foi o final de ano de 2019, se eu não estou enganado. Isso. Daí, para poder seguir fazendo as outras intervenções, tá? Por isso que ele está faltando em parafuso na flauta. Tem alguns detalhes ainda a serem corrigidos, né? Correia dentada a gente trocou em 2019, tá? E é um carro que rodou muito pouco, tá? Ela não tá funcionando, senão eu já ia mostrar ela funcionando para vocês. Ela tá com a bateria muito fraquinha já, em virtude de todo esse tempo que ficou parado, enfim, né? Mas, se eu abrir aqui para vocês, eu acho que vocês vão ver a mesma situação lá do maré impecável. Já digo para vocês. Um pouquinho d'água aqui. E lá dentro um pouquinho de contaminação com água também. Esse cabeçote do Renato tem uma particularidade, tá? A outra intervenção que foi feita, a gente não sabe se teve outras e outras. Aqui ficou um pedaço de parafuso e daí a gente tirou no trocar a junta da tampa aqui, correia ano passado. Mas ele ficou, aconteceu que nem naquele cabeçote do Marcos. O pessoal botou parafuso muito comprido nesse canto aqui e aqui. E aí trincou o cabeçote ali, né? E pelo que a gente conseguiu visualizar, já é um cabeçote bem baixo em fim de vida. E aí alojamento de comando já não tá zero, os comandos ainda estão bons, né? Então a gente já passou naquela vez, né, pro Renato, ó, a vez que precisar fazer alguma intervenção, provavelmente esse cabeçote não vai dar para usar mais. Então a gente tinha um casquinho filé de cabeçote de maré 2.0, né? O Renato comprou da gente e a gente já vai entregar feito, né? Um cabeçotezinho novo, tá? O Daltor fez lá para nós. E agora a gente vai limpeza de tuchos, né? Conferir alinhamento de mancal dos comandos, montar nesse carro aqui com uma junta de qualidade, com um aditivo de qualidade, um óleo de qualidade, resolver esses vazamentinhos aqui que surgiram, né? Em virtude de tu não poder, esse parafuso já não aperta bem, esse aqui não aperta bem, esse aqui tá com a rosca ruim, aqui trincado, nesse canto aqui também complicado. Então a gente não tinha muito recurso, né? O Renato até comentou com nós, olha, se tu tiver que investir muito em fazer rosca, em helicói, em aumentar furo e não sei o que, nem investe, porque eu sei que a próxima vez que eu mexer eu vou trocar esse cabeçote. Dito e feito, aí tá aí a maré do nosso amigo Renato, tá? A gente trocou esse mangote aqui aquela vez, essa mangueira aqui também. Enfim, várias outras coisas aí foram feitas no carro. Elétrica, né? Elétrica do arranque também, a gente mexeu. Chicote geral do carro a gente mexeu, né? Vocês verem que tá isolado com fita de tecido, ó, desde lá até aqui, enfim, tá? É um carro que ainda precisa de bastantes intervenções, né? No canal ele não apareceu muito em virtude de ser um carro que a gente mexia nas horas vagas, né? Então não teve tantas aparições aí, tá? O capô que ele tinha não era um capô muito 100%, então ele conseguiu um capô e um paralama e enfim, vai alinhar toda essa frente e no decorrer do ano de 2021, se tudo der certo, né, ele volta a trabalhar com questão de pintura e tudo mais. Beleza, gurizada? Então, resumindo, né, cabeçote e aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês funcionando, provavelmente. Hoje eu não vou conseguir mostrar, mas provavelmente essa semana. Eu nem trouxe a chave do carro aqui, mas esse carro é de uma pessoa muito bacana aí. No ano de 2019 a gente teve a oportunidade de conhecer o Carlos aqui, né? O Carlos é ali de Novo Hamburgo,
tá? Ele tem essa maré aqui há muito tempo, se eu não me engano faz 13 anos que é dele. E esse carro ficou um bom tempo parado, tá? Esse carro estava num estado assim que vocês não têm noção, né? Mas ele gosta do carro, é um carro que ajudou muito ele na vida dele. Então ele estava atrás de um cabeçote, a gente tinha um cabeçote anunciado de maré 1.8 no ano de 2019, se eu não me engano foi isso. 2018, desculpem, no ano de 2018 foi isso. E aí ele enviou o carro para cá, tá? Aí o que aconteceu? Esse carro tinha um capô de uma outra cor, um para-choque de outra cor, um paralama de outra cor. Aí a gente conseguiu tudo da mesma cor, montou no carro. Vocês viram que um funileiro começou a fazer um reparo ali, né? E aqui, e não terminou. E daí no ano de 2019 a gente tirou o cabeçote do carro, fez a aplicação do cabeçote que a gente tinha, fez uma intervenção enorme aí, porque teve que trocar retentor traseiro. O motor já tinha desgaste embaixo, né, na parte de baixo, anéis ali e tal, e o Carlos me disse assim, não, eu quero que tu bote para rodar, eu preciso de mais um carro, e se isso não durar muito, eu vou mandar para lá e tu vai fazer o motor todo. Beleza? Assim foi feito, tá? Foi feito cabeçote, troca de correia, bomba d'água, outra termostática, mangueiras, radiador, chicote, bicos, tanque, bomba de combustível. Foi trocado duas bandejas, as duas molas dianteiras, porque ele era baixo na frente, se eu não me engano. Ah, as molas não, desculpem. Foi trocado os dois kits de amortecedor, as bieletas, pastilha dianteira não tinha mais, foi botado. Freio traseiro foi limpo, né? O carro sofreu uma intervenção assim que vocês não têm ideia. Até banco interna, painel, comandos do ar ali, tudo a gente trocou. Compressor do ar-condicionado, ar quente a gente botou para funcionar. Depois vazou lá dentro, mas enfim, daí foi isolado. E aqui no motor tudo que vocês imaginarem menos parte baixa, tá? Filtro de ar, mangueira da admissão, TBI, coletor. Tudo sofreu uma intervenção pelas nossas mãos. E aí ele andou com o carro, mais ou menos, vamos botar que ele andou um ano, tá, com o carro. E numa dessas de fazer uma graça lá, botar uma ré, né, e puxar uma segunda da vida, ele, para fazer fumaça, né, ele notou um barulhinho estranho no motor, né, e aí ele tirou o pé, fez a volta lá na rua, guardou o carro na garagem e nos contatou. Em princípio, esse motor bateu alguma biela, né? Rajou uma biela que a gente fala. Então o que a gente vai fazer? Uma análise superficial em cabeçote, mudar a pistão para de 0,50, de standard para 0,50, né? Como esse carro já queimava um pouquinho de óleo, né? Já baixava, tinha um consumo de óleo. Esse carro, antes de passar por nossas mãos, teve muitos aquecimentos, tá? É um carro que deformou pistão. Enfim, a gente conversou com o Carlos e o Carlos disse pra nós, olha, monta do jeito que tá. Eu agora não posso parte baixa, então tu monta do jeito que tá. Aí virabrequim já era 0,50, mancal e biela, o pessoal já tinha feito alguma coisa aí. E é um carro que passou por muitos aquecimentos. Então cozinha ali, né, com o tempo a saia do pistão, e ele tinha uma folga, ele até tinha um barulhinho de saia, né? Então agora vai ser tudo corrigido, vai passar pistão para próxima medida, 0,50, anelzinho novo, né? A gente consegue anel de marca boa, pistão Suloy aí atende bem, desde que não venha com defeito, né? Que a gente teve aquele problema lá com aquela maré 1.8 preta que a gente fez no ano passado. Consegue bronzeamento Mali e vai verificar bomba de óleo, e provavelmente esse virabrequim daí não presta mais, tá? Esse virabrequim não presta mais e não vale a pena mandar encher, fazer todo aquele processo. Então esse virabrequim vai para sucata e vem um standard ou 0,25 aqui, que daí a gente consegue bronzeamento de marca boa, jet cooler faz o nosso trabalho, embreagem nova, óleo novo, aditivo de qualidade e verificação de cabeçote, tucho, alinhamento de bancal de comando, enfim, fica zero de novo. Só que também, né, pessoal, em virtude da pandemia, toda essa função que tá, né, em virtude desse vírus, a gente não consegue dar prosseguimento, porque alguns clientes dependem do trabalho para poder estar
depositando dinheiro nos carros, né? E se não tem trabalho, não tem grana. Se não tem grana, os projetos ficam em off, né? Beleza, gurizada? Deixa eu virar aqui para trocar uma ideia com vocês. E aí, gurizada, o que vocês acharam, hein? Não é todo dia que se vê uma maré SX, né? De único dono, agora o segundo dono, né? O nosso amigo Diogo, né? 2.0 SX Good Boy, com teto, com pouquíssima quilometragem, num baita estado para ficar mais zero ainda, mais perfeita ainda. E, pô, um carro sensacional, né? SX com teto, sem ABS, sem airbag, sem farolete, banco de tecido. Eu não vejo isso como falta de qualidades para o carro, porque o Maré por si só ele já é um caso à parte. Eu vejo isso como cada vez um carro mais raro, porque o que seria o meu pensamento há 2 anos, 3 anos atrás num carro desse? Por interior de HLX, por os airbags de HLX, né? Por lavador de farol, por farolete. E talvez até fazer uma intervenção mais forte ali, botar vidro elétrico atrás, enfim. Mas aí tu tira a característica do carro, né? Ele nasceu assim, tu torna ele muito mais comum. Ele nasceu raro e tu torna ele comum, né? É um carro muito novinho, muito originalzinho, que tudo aquilo que a gente puder manter original a gente vai manter. Essa questão do chip, do comando, do enquadramento de comando, de usar o variador de fase, isso melhora no uso do dia a dia do carro, né? O carro levanta um pouquinho mais de torque em baixa, né? Tendo uma boa altura de cabeçote dá para usar uma curva de ponto bacana e tu melhora um monte a leveza, né? A empurrada do pé ali, né? Em baixas rotações. Então a gente vai conversar e vai ver aquilo que é conveniente. Mas é um carro muito zero, muito novo, que tem um potencial muito grande. Tá, pessoal? Gostaram desse vídeo? Deixa aquele joinha. Comenta aí embaixo o que tu achou dessas naves, dessas joias. São os próximos trabalhos, né? Em meio a isso a gente vai dar prosseguimento no Tempra, no Maré Turbo e no Maré do nosso amigo Marcos. Beleza? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Curte, comenta e se tu puder dar aquela forcinha, compartilha o vídeo aí nas redes sociais, nos grupos que tu tem de Maré, de Brava, isso e aquilo, tá? Valeu, gurizada. Logo mais atualizações.